A gente vai falar um pouquinho de rumos, ritmos diferentes, né? Porque já tem muito zoom, zoom, zoom no mercado aí que já acabou o pior, a inflação já teria chegado ao pico nos Estados Unidos, por exemplo, entre outras coisas. Vou falar para vocês a soberba da Europa, as estações não param em um olhar profundo graficamente aqui. Essa é a nossa agenda de hoje. Bom, vamos cair para dentro da nossa abertura aqui, propriamente dita. Winter is coming, Rússia versus Europa. Galera, a tese de hoje ela vai envolver muita coisa, tá? Primeira coisa, ela vai envolver aquela abertura que muito antes da Rússia invadir a Ucrânia, muito antes dessa crise que a gente estava tendo de energia, eu expliquei aqui upstream, midstream, downstream. Ai, que nome chique esse, chique. O que é, pessoal? Quando a gente fala em energia, por exemplo, extração de petróleo e tudo mais, a gente tem tem uma cadeia, né? Eu também falei sobre energia limpa, energia verde, essas coisas tudo. E há muito tempo. E eu falei naquela época sobre o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que são aqueles grandes gasodutos da Rússia que liga até a Alemanha, né? Todo mundo agora já domina o assunto, né? Naquela época ninguém dominava e eu tava falando, olha, que é o problema, não estão dando o aval da Rússia, Nord Stream 2. Bom, Winter is coming, Rússia versus Europa. Então, é isso aí. Olha só, vamos falar sobre muita coisa hoje. Por quê? O mundo, pessoal, ele é conectado, por isso essa figurinha aí, tá? Por mais do que tá um oba-oba geral já nos Estados Unidos, né? Muita gente no oba-oba, já que a economia norte-americana está sinalizando recuperação, o Fed está com medinho de subir as taxas de juros para não frear muito, para fazer um soft landing, um pouso suave, aquela coisa toda que eu já expliquei aqui. O Biden está canetando a tudo que é lado, isso é, dando dinheiro para tudo que é lado, com desculpa disso, com desculpa daquilo, isso é uma grande preocupação norte-americana. Não, se você gosta ou não estamos falando aqui. A gente está falando aqui sobre economia e finanças, tá? A questão do rombo está ficando grande, o rombo americano, tá? As curvas de título lá, inverteu a curva, desinverteu a curva, elas já estão suavizando. E muita coisa que já está num bum, 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 eba, eba, oba, oba, né? Que eu peguei aqui, por exemplo, aí desde o mês 7, né? O S&P 500 já somando quase 12% de alta. E aí, então, já esqueceram tudo que está acontecendo no mundo, né? O problema, pessoal, é que o mundo é interconectado, né? E, de novo, nem tudo que afeta um país afeta o mesmo país da mesma maneira. Quem assistiu a abertura passada, mesmo com aquele som ruim, a retrasada, entende isso que eu estou falando, né? Por exemplo, aqui eu peguei só para trazer para vocês o mesmo período, para não me chamarem de viés, né? O DAX, que é a Ibovespa da Alemanha, e o FTSE 100, que é o Ibovespa do Reino Unido, né? Olha só, né? Um subindo 12 e o outro subindo 6, a metade. Tá um oba-oba geral, né? O que acontece, pessoal? Os países são impactados de forma diferente. Quem está acompanhando as aberturas aqui, e muito antes dessa invasão, a gente vem sinalizando a estagflação da Europa, né, o problema que a Europa está enfrentando, porque são várias economias. Tem gente lá embaixo, na Itália, né, que eu sou cidadão italiano, inclusive, querendo gastar, gastando para tentar acelerar a economia não está vindo. Aí tu tem um Banco Central Europeu, que eu já ensinei aqui, tentando pegar e suavizar os yields dos vários países, isso é, querendo fazer com que a Itália tenha um rendimento de título igual ao da Alemanha, e muitas vezes o que está utilizando aqui, isso é a verdade, estão querendo que a Alemanha pague aí de novo a conta, não só a Alemanha, mas os países aí também nórdicos também, pague a conta dos países sulistas que estão detonados, que têm uma economia muito mais frágil, né? Então, pessoal, o que acontece? Mas por que eu estou falando dos Estados Unidos e Europa, né? Porque são os grandes blocos aí. Nosso Brasil, já fiz uma abertura, vê que a gente está surfando essa onda de uma maneira diferente, porque a nossa economia é baseada em outra coisa. E o que acontece? Só que o mundo é interconectado, pessoal. Os Estados Unidos vende para a Europa e a Europa compra dos Estados Unidos. Então, se o parceiro comercial está sem grana, como é que fica a venda? Aí tem que abrir novos mercados, aquela coisa. E se aquele lá, Estados Unidos, está sancionando aquele outro, que é um grande comprador. E entenderam? Então, o que é o ritmo diferente para vocês entenderem?
O mundo, por isso que a abertura passada foi muito importante, apesar de estar um som horrível. Tá? O mundo, ele tem uma macroeconomia, né? Lembra da manipulação? Os países tentam melhorar o seu ambiente para a sua população crescer, o seu PIB crescer, tudo mais, conforto crescer e tudo mais. O que acontece é que a Europa está passando por momentos bem difíceis, tá? E o horizonte da Europa é bem complicado, porque tem várias causas, né? Tem várias causas que a gente pode dizer, tem várias causas que a gente não sabe, né? Mas tem várias sinalizações que são verdadeiras. Por exemplo, sinalizando aqui há muito tempo como a Europa está lenta em tomar as decisões. Né? Agora vão subir a taxa, bababá, bababá. Pô, já tinha que ter subido há muito tempo, cara. Né? Porque a economia europeia tá... Aí lá atrás eu falei, olha, a Europa tá com pão, o queijo, a mortadela, o baguete francês, o que for, né? O strudel alemão. Sei lá se é strudel alemão, mas acho que é. Cueca virada, né? Aqui no sul a gente chama de cueca virada. E tudo na mão e deixaram passar. Então, muito cuidado. E aí a gente vai cair pro tópico da soberba europeia. Talvez você não saiba, tudo é necessário energia. Eu morei lá, tudo mais, aquela coisa. A gente vê, você não precisa ter morado lá, mas sabe que tudo que você entra tá calefação, aquela coisa. Tá 12 graus negativo na rua, mas tu entra lá, tá aquele quentinho, aquela coisa, já começa a tirar manta, touca, aquela coisa toda. E, pois é, mas não é só isso. Eu venho sinalizando para vocês que para produzir precisa energia, galera. Precisa energia. A indústria precisa energia. E não é só do petróleo que a indústria faz. E eu trouxe aqui, quando eu analisei o gás, né, cerca de 40% da indústria alemã usa gás. Porque é mais barato, é mais limpo do que petróleo. E aí? Pegando, eu falando em gás. Gás, já é a quarta, quinta vez que eu tô falando em gás e o pessoal lá ainda tá falando só no petróleo, né? Bom, por isso que a gente está levando vocês a um nível superior aqui. O que é a soberba, né? A Alemanha sempre assumiu que o gás russo seria barato e estaria disponível. Pois é, não está, né? A Holanda e a Itália sempre assumiram que o gás fluiria da Alemanha e durante o verão, lembrando, a gente está no inverno, eles estão no verão, tá? Durante o verão, eles iam fazendo reserva, porque no inverno lá é bem frio, é bem mais frio, se bem que agora a gente está bem frio aqui no sul, mas lá é muito mais frio, neva, aquela coisa toda, né? Os países lá perto, lá de cima, são muito frios. Né? A Inglaterra é frio pra caramba. Então eles vão acumulando gás no verão para no inverno passar e ter reservas para a indústria, para as pessoas, para o social, aquela coisa toda. Pois é, né? Só que a gente está vendo no verão a Rússia tá fechando a torneirinha. Pois é, e essa reserva para o inverno? O Reino Unido, por exemplo, de uma outra ponta lá, ele negligenciou o armazenamento de gás doméstico, né, que tem. E porque, eu vou ali no mercado, pego, e aí não tem problema. Pois é, só que a oferta no mercado diminuiu, né, para eles. Pois é. A França, e aqui a gente pode debater o que vocês quiserem, né, só que vamos estudar um pouquinho, eu debato, mas tem que estudar um pouquinho, né, sobre questão de energia limpa, e por risco de energia, tá? A gente gosta de estudar essas coisas, então a gente tem algum conhecimento. Independente de você ser a favor ou não, tá? Só vou falar o fato. A França começou a desligar, fez aquele todo movimento, já que a energia nuclear é feio, é ruim, não é verde, aquela coisa toda, e começou a desligar suas usinas nucleares, né? Para produzir, não é bomba nuclear, tá? É usina nuclear, produz energia. Até tá aí a questão aí da Rússia e da Ucrânia, da Rússia desligar a maior usina nuclear da Ucrânia, que aí afeta realmente a Europa ainda mais, tá? Pois é. Pois é. Com essa coisa de... aconteceu no nosso Brasil também aqui, a falta de incentivo, um lobby pesado em cima da indústria do petróleo, por exemplo. Esse lobby, o que acontece? Aqui a gente vai subir um nível de novo. Vai fazendo com que a indústria não invista, vai passando o tempo, não vai investindo. Então, para se voltar a investir, voltar a funcionar, voltar a produzir, é um custo muito maior do que se a manutenção já começasse e mantivesse. Novas tecnologias, novas extrações e tudo mais. Entendeu? Isso é verdade. Isso é fato. Isso é o que está acontecendo agora.
Ah, mas eu sou do Brasil. Pois é, a gente aproveita esses movimentos para operar no mercado internacional e botar a grana na conta. Por isso que a gente está aqui falando isso para vocês. Mas você tem que entender que a gente tem aí, né? Por exemplo, na MTIM a gente tem alguns assinantes na Europa, especialmente o Helder, nosso amigo Helder, lá, e a gente olha lá e fica complicado aquele pessoal lá, né? Porque as estações não param esperando o canetaço do A, do B, do C a subir a taxa, não param devido a B ou C, as estações vão passando, pessoal, vão passando. A gente está acabando o inverno, graças a Deus aqui, né? E vamos aí seguir o fluxo. Eles estão acabando o verão e vão seguir o fluxo. Seguindo o fluxo, eles vão ir em direção ao inverno. Winter is coming. E ir em direção ao inverno faz tudo isso que acontecer, que eu falei. A demanda por energia é maior, porque a gente tem um aumento de utilização das próprias empresas, tudo mais, para calefação, para as casas, né? Estados Unidos também tem isso. Lembra que Nova York, talvez você não tivesse, mas teve um problema de suprimento de gás em Nova York e muita gente estava morrendo congelada, porque lá também é muito frio, né? E estou falando de Nova York, tá? E aqui eu já estou falando da Europa como um todo, que vai ser afetada, já está sendo afetada. Tá? Então, pense nisso. Então, toda ação ela tem uma reação, é física. E como a gente se porta sobre isso. E aí aqui eu vou cair para dentro do gráfico para não me alongar muito. Esse aqui é o WTI, que é o petróleo americano. Tá? Petróleo, a gente sabe que com a baixa do preço do petróleo, não é o petróleo que é influenciado a Petrobras, tá? Aliás, quando eu fiz essa abertura aqui, eu falei isso e muita gente não sabia isso. Olhava o WTI achando que ia subir, descer e operando Petro, né? Meu Deus, né? Mas vamos lá, vocês já sabem, se não sabem, fica sabendo agora, a Petrobras é influenciada pelo Brent, né? E não pelo WTI. Olha só, volta aqui. O petróleo americano, que é o WTI aí, a gente está numa tendência de baixa. É uma cadeia. Baixando o custo do petróleo, a gente vai afetando toda a cadeia, baixa a inflação também. Sim, porque o preço das energias nos índices de inflação são muito pesados. Por isso que a gente tem nos países desenvolvidos a core inflation, né? Tira a energia e aí a gente olha realmente a inflação dos alimentos, de alguns itens da cesta básica e tirando energia. O que a gente tem? Com a redução do WTI, o petróleo está baixando. Ah, Marco, e o Brent? Também tá. A gente está vendo isso aqui na Petrobras, por exemplo, no reajuste dos preços, né? Baixando. E aqui já fica de graça aqui os meus gráficos para vocês, tanto do WTI como do Brent, né? E lembrando, olha que esse gráfico foi muito bom para operar. A gente tem operado, é esse mesmo gráfico que eu utilizo, tá? A gente também está vendo uma tendência no petróleo, no Brent, para baixo. Certo? Ok, ótimo, bacana. E aí a gente vem para o gás. Olha só o preço do gás. E aqui eu vou elevar um nível, tá? Você pode ver, a gente tem uma LTA, a gente tem a zona de confluência, estamos tocando o dedo toda vez que dá setup, tá? Olha só, isso que eu tô falando. O pessoal tá comemorando a baixa do petróleo, mas o winter is coming, galera. O inverno tá chegando na Europa, tá? E aí o que tá, olha só. Se a gente for olhar a visão da Rússia, tem gente que compra, né? Não tem aquele zum que daqui a pouco que a Índia tá comprando, que a China tá comprando, que o Cazaquistão tá comprando da Rússia mais barato. Até o Putin ofereceu aqui petróleo pro Brasil e tudo mais. Galera, tem gente para comprar. O gás também. Só que a Europa precisa. E aí? Aí que tá o pulo do gato. Tá vendo? Olha o preço. A Rússia, se a gente for olhar em receitas, se ela vender para a Europa, vocês não estão vendo aqui, se ela vender para a Europa, ela vai ganhar X. Se ela vender para o A aqui, a mesma quantidade, ela vai ganhar o mesmo X. Né? Então, só que a Europa, se não tiver, vai ficar sem gás. Sem gás, diminui a produção. Se diminui a produção, diminui a margem das empresas. Diminuindo as margens das empresas, as pessoas são desempregadas. Diminuindo o desemprego, aumenta o seguro-desemprego. Olha e a inflação segue subindo, né? E aí a gente tem estagflação, tanto que eu falei aqui muito antes de muita gente aqui, ensinei estagflação, inclusive. Pegou?
Olha esse lindo gráfico. Hoje eu estou demais que eu mostrei 3 gráficos para vocês com belas oportunidades. Vamos concluir, porque senão o gurizada vai puxar minha orelha aí, que eu estou passando tempo. Galera, para produzir, a indústria para produzir, ela precisa de energia. E a energia não é só petróleo, a energia é gás também, né? Pois é. Se o preço do gás está nas alturas, como é que fica? Eu me basto, né, Europa? Eu me basto porque eu tenho alternativas, né? Uma coisa aqui, por exemplo, a Europa foi buscar alternativa de suprimento de energia nos árabes. Os árabes, não, a gente fornece, etc. Só que eu quero um contrato de 10 anos assim, 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 assado. Contrato que a gente chama leonino e a Europa deu para trás, né? Mas vamos ver o que vai dar. O inverno está chegando, o inverno, winter is coming, galera. E aí, como é que vai ficar a produção e a questão social da Europa? Como é que vai ser? E aí? E, é claro, só se desespera quem não tem estratégia. Como eu mostrei nos gráficos anteriores, nós aqui vamos aproveitar as oportunidades, que é o nosso objetivo aqui. Não estamos falando se é certo, errado, se a manobra do A foi boa, ou do B é ruim. Significa que a gente está vendo as consequências de algumas atitudes. Com isso, a gente pega e aproveita e põe a grana na conta. Certo?